A TV Escola Olinina apresenta programa Pergunte ao Professor. Apresentação: Professor Edson. Olá, estamos aqui em mais um Pergunte ao Professor e hoje trazendo para vocês um assunto de geografia, para que vocês possam memorizar, certo? As regiões brasileiras, suas capitais, seu clima, a sua população, a sua predominância na população e sua vegetação. Então a gente vai começar hoje com a primeira região, que é a região norte. A região norte ela é composta pelos estados do Amazonas, cuja capital é Manaus, o estado do Acre, cuja capital é Rio Branco, o estado de Rondônia, cuja capital é Porto Velho, o estado do Amapá, cuja capital é Macapá, o estado do Pará, cuja capital é Belém, e o estado de Tocantins, cuja capital é Palmas. Bem, a vegetação característica da região norte é a vegetação, a floresta equatorial ou floresta amazônica, já que a gente denomina a região norte como região amazônica por conta da floresta e do rio Amazonas. O principal rio da região é o rio Amazonas, que é formado pelo rio Solimões e o rio Negro. Mas existem também outros afluentes, como o rio Madeira e o próprio rio Tocantins, certo? Que deságua na mesma bacia que o rio Amazonas, ok? A predominância da população amazônica é de descendentes indígenas e brancos. Existem poucos descendentes afro-brasileiros da Amazônia, mas há uma predominância maior de indígenas e brancos. O clima lá é o clima equatorial. Nós temos em alguns estados o equatorial de altitude e na maior parte dos estados o clima equatorial ou tropical equatorial, tá bom? Então, vamos dar um pulo para o Nordeste, seguindo a sequência litorânea. E no Nordeste, nós vamos ter 9 estados. São eles. Primeiro estado, Alagoas, cuja capital, Maceió. Tá bom? Mas espera aí, professor. Maceió, porque o nome do estado é Alagoas? Porque é um dos estados onde existem mais lagoas no Brasil, tá bom? E a capital não é exclusão disso. Então a capital de Alagoas é Maceió. Depois de Alagoas nós vamos ter a Bahia, cuja capital é Salvador. Salvador e a Bahia Salvador é a primeira capital do Brasil também. Desde lá do tempo colonial foi pela Bahia, segundo historicamente na versão portuguesa, que o Brasil foi descoberto, lá na Baía de Todos os Santos. Por isso o nome do estado ser Bahia. Depois da Bahia vem o Ceará. O Ceará, a capital é Fortaleza, tá bom? Então, Fortaleza, capital do Ceará, que antes se chamava Vila Nossa Senhora das Neves, tá bom? Então, depois do Ceará, nós vamos ter a Paraíba, que fazia parte do território pernambucano, cuja capital é João Pessoa, em homenagem ao vice-presidente que foi morto em 1930 nas eleições gerais, que se chamava João Pessoa, era vice do presidente Getúlio Vargas. Depois da Paraíba, nós vamos ter Pernambuco, cuja capital é Recife, terra do frevo, na qual a gente estuda e mora, tá bom? Depois de Pernambuco, nós vamos ter o Rio Grande do Norte, cuja capital se chama Natal. Vamos ter o Piauí, com a capital Teresina. E vamos findar com o Maranhão, cuja capital é São Luís, e com o estado de Sergipe, cuja capital é Aracaju. No Nordeste, a população predominante são de mestiços, de índios, brancos e negros, em onde vai se concentrar uma das maiores populações afro-brasileiras, tá certo? Vai se encontrar no Nordeste. Vamos ter o clima tropical e equatorial, temos dois momentos aí. A vegetação característica do Nordeste é a Mata Atlântica,
que vai corresponder a toda a faixa litorânea do Nordeste, que é a maior extensão de litoral está no Nordeste, onde existe a maior quantidade de praias, e a Caatinga, que vai ficar no interior, nas regiões mais secas, principalmente no sertão, que é a área mais seca do Brasil, se assemelhando em alguns pontos ao deserto, ok? Depois disso, vamos dar um prosseguimento ainda no litoral e vamos para a região sudeste, que é composta por 4 estados. São eles: o estado de São Paulo, cuja capital é São Paulo, tá certo? O estado, na realidade, surgiu a partir da cidade de São Paulo, por isso que o estado se chama São Paulo. A mesma coisa o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro, certo? Surgiu na Baía de Guanabara, e aí o Rio de Janeiro recebe o nome de Rio de Janeiro também por conta de sua principal cidade, ser o Rio de Janeiro. Ok? Depois vamos ter o Espírito Santo, cuja capital é Vitória, e vamos ter o estado de Minas Gerais, que é o único que não tem saída para o mar, cuja capital é Belo Horizonte. O clima da região sudeste é o subtropical, é um clima um pouco mais ameno do que o do Nordeste, é menos quente do que o Nordeste, e em alguns pontos é muito quente, principalmente nas cidades que ficam na linha do trópico de Capricórnio, e vamos ter uma população predominante de mestiços, de negros e brancos, ok? O branco está muito aí, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, se encontra justamente nessa região. É uma região que abrigou muitos nordestinos, então tem muito mestiço de negro, poucos mestiços de índio, e ela se centraliza com 3 estados banhados pelo mar: Espírito Santo, São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, ok? Descendo, vamos para o sul, ainda seguindo o litoral, e vamos ter 3 estados do sul, que são os estados do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre, o estado de Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, e vamos ter o estado do Paraná, cuja capital é Curitiba. A vegetação predominante do sul é a floresta de araucária e o pampa. O pampa, na realidade, é uma planície com vegetação bem baixa, tá bem? Muito semelhante à caatinga, sendo com mais umidade. Bem rasteira as árvores lá, e a gente tem a floresta araucária. Nós temos ali, na região sul, uma população predominantemente branca, até porque no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foi onde vieram a maior parte dos imigrantes europeus, em especial os alemães, os suíços, os austríacos, bem, as nações germânicas vieram para o sul do país. Então a predominância do branco é muito maior. Agora há mestiços indígenas e mestiços negros. Partindo daí a gente vai se interiorizar e nós vamos para a região centro-oeste, cujos estados são os estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Nós temos 2 estados do Mato Grosso, porque houve na década de 40, 50 uma divisão desses estados, para que pudessem ser melhor administrados pelo governo federal. Então a gente vai ter Mato Grosso do Sul com a capital Campo Grande, e Mato Grosso com a capital Cuiabá, e Goiás com a sua capital Goiânia. Também dentro do estado de Goiás se encontra o Distrito Federal, onde está hoje a capital brasileira, que é a cidade de Brasília. Só um detalhe sobre a região sudeste: o Rio de Janeiro foi capital e Distrito Federal também. O Rio de Janeiro já foi capital brasileira até a década de 60, ok? Passado isso, a vegetação típica do centro-oeste é o cerrado. Nós temos uma grande bacia, que é a bacia do Rio Paraguai, do Rio da Prata e do Rio Tocantins-Araguaia, que formam e fecham isso. Vale salientar o seguinte, que o Brasil ele está organizado numa república federativa, ou seja, os estados eles estão organizados numa federação de estados, que nada mais é do que um acordo feito entre os estados para que esses estados eles sigam a mesma legislação, ok? Então eles seguem a mesma legislação, mas têm independência para criar suas legislações próprias. A economia brasileira é uma economia
agroindustrial, onde prevalece a indústria extrativa, principalmente a indústria petrolífera, e a indústria mecanizada, que é a indústria de produção de carros. Além disso, exportamos soja, exportamos laranja e frutas para o exterior. Nossa moeda é o real, que foi implantado em 1994 no governo Fernando Henrique Cardoso e que hoje na América do Sul é a moeda mais forte, ok? Então esses são os detalhes que a gente tem para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, sirva para que vocês estudem. Você também que está fazendo Enem deve estudar, deve estar aí presente, porque isso também cai na prova do Enem. E aí vocês já ficaram sabendo mais esse conhecimento. Não se inscrevam, não se esqueçam, nosso canal está voltado para você. Até mais. E este foi o Pergunte ao Professor. Não se esqueçam, se inscrevam no canal TV Escola Olinina, dê o seu like, clique no link e chame mais pessoas para fazerem parte desta grande família que é o TV Escola Olinina. Lembramos a todos que, se alcançarmos 1000 inscritos até o final do ano, haverá no mês de janeiro o sorteio de uma bicicleta para aqueles alunos que conseguiram mais inscritos para o nosso canal. Se atingirmos a meta, o sorteio será realizado no dia 5 de janeiro de 2019. Até mais!